Olá, amigos, sejam bem-vindos novamente ao canal Filosofia. Estamos aqui para tratar de um novo assunto nessa aula, né? Falaremos justamente sobre a Nancy Fraser e o texto dela para o vestibular da UFPR de 2024 para 2025, o nome do texto, Reconhecimento sem Ética. Quero agradecer a todos aí que são no nosso grupo, da nossa equipe, que nos ajudam e a todos os inscritos em nosso canal. Né? Para você que quer se inscrever no nosso canal, que quiser participar, né? Fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos aí. E vocês sendo inscritos, vocês conseguem ter acesso imediato aos vídeos postados. Né? Vocês não precisam aguardar. Né? Os vídeos eles são publicados normalmente, né, em todas as terças-feiras. E as terças-feiras sempre às 3 horas da tarde. Né? Dentro disso, então, vocês podem ter acesso imediato no momento em que eles são postados, no que eles sobem, né, para o YouTube, vocês já têm a chance de, a partir dali, conseguirem imediatamente já poder estar acessando eles, assistindo e tal. Para você que se inscrever, quiser dar o seu like e também quiser fazer seu comentário, quiser fazer suas perguntas, principalmente, fiquem totalmente à vontade, eu os ajudarei de todas as formas que eu puder e o mais rápido possível. E aqui embaixo você tem o link azul, como tem em todos os outros vídeos, em todos os do Hobbes são o mesmo, do Thomas Hobbes, da Marilena Chauí, todos são o mesmo, como serão os da Nancy Fraser, como já é do texto introdutório dela, assim como você já consegue do Anton Krenak no vídeo dele lá de introdução, né, que conta um pouco sobre cada um deles, dele no caso, e o David Wallace. Né? Do caso da, especificamente a Nancy Fraser, as aulas são maiores. Né? Elas são menores em tamanho, mas são um número maior de aulas. Elas estão em 10 aulas, porque são 10 divisões no texto, divisões são são os capítulos que estão lá. O primeiro deles não tem nome, né? Então eu coloquei ele como sendo a primeira parte do texto original, né? Ou uma introdução, né? Entre parênteses, porque de fato não está escrito isso lá. No que está escrito o texto já começa ali. Só que ela já adianta tudo o que ela vai falar. Tudo que acontece é dependente dessa aula agora. É uma continuação, não são coisas separadas. É tudo parte de uma única coisa. Vocês podem assistir isso até mais de uma vez, podem ouvir para as pessoas que usam mais a audição para aprender, tem tanto pessoas mais visuais como auditivas, como um podcast, por exemplo, pode utilizar, né, pode vir a ajudar. Mas eu recomendo que mesmo assim leiam o texto, sabe? Então, como eu disse, repito, é um texto só para cada um deles. Eles estão disponíveis em todas as aulas deles, mas é um só para cada um que é necessário. Pegou um, você já tem. O kit é 5 textos mais nada, tá bom? Então, amigos, vamos lá. Eu sou o professor Johnny Tokarski e estamos começando agora a nossa aula de filosofia aqui. Vamos então para o início dela. Aqui está a Nancy Fraser. Reconhecimento sem ética. Ela é uma filósofa do século XX, né, justamente um período na filosofia contemporânea que ela viveu com muita força e ela analisa tudo a partir, né, do que veio no texto anterior, que até ela faz referência no texto atual, porém não é necessário ler. Mas se quiser, tem os vídeos e tem o texto disponível aqui no canal, que é justamente essa ideia dessa ideologia que é o socialismo, no caso soviético, bem deturpado, stalinista, nada a ver com o que o Marx disse, o cara detonou total, assim, e o capitalismo, que também não tem nada a ver com as ideias de Adam Smith, né? Tornaram totalmente as ideias dele do John Locke, né? Então, não é isso que era para fazer, não é as ideias iluministas, né? Isso é furada, né? Isso é mentira, né? Muitas pessoas utilizam a filosofia para embasar seus ideais fascistas, né? Hitler fez isso, né? Mussolini fez isso, né? Até o idiota do Bolsonaro, né? Até o seu clã de bandidos aí, né? Chegaram a fazer algo semelhante, né?
Não é isso que nós queremos, não é isso que a UFPR quer. Né? O que ela quer é um mundo mais humano, mais igualitário, né? Um mundo onde as pessoas não se aproveitem umas das outras, detendo justamente os meios de produção. Né? Para que estudar se não for para isso, né? Para melhorar esse mundo? Não, é para mim se dar bem e o resto que se dane. É justamente isso que pensa, né? A gente vê isso no caráter das pessoas quando eles traem uns aos outros, quando eles abandonam os outros quando eles estão precisando. E a gente vê, por exemplo, que aqui, né, de onde é tirado o texto no periódico, na revista Lua Nova, né, nessa revista aí de cultura e política, né, o texto Nancy Fraser publicou Reconhecimento Sem Ética, né, dia do ano 23, do terceiro ano, ano número 70, né, do ano de 2007, da editora SEDEC, lá de São Paulo. Aqui está a Nancy Fraser, a nossa filósofa americana, nascida em 1947, tendo atualmente 76 anos de idade. Nesse momento de agora, então, o que nós veremos justamente, né, aqui apresento para vocês, eu, professor Johnny Tokarski, a obra da Nancy Fraser, né, Reconhecimento Sem Ética, o texto para o processo seletivo vestibular da UFPR do ano de 2024 para 2025, na disciplina de filosofia, né, essa obra da Nancy Fraser, que parte da ideia, justamente, né, da ideia do qual ela é uma dessas pessoas, do gênero feminino. Uma mulher, então, a Nancy Fraser, a partir daí ela analisa a sua condição, uma mulher no mundo, e percebe que há uma diferença de tratamento, uma diferença de distribuição de recursos que vão, na verdade, se espalhando, essa praga, essa doença de julgamento desse não reconhecimento como seres humanos iguais, então para uma justificativa para uma má distribuição de recursos. Nessa parte do texto, baixando ele, você vai ver que está o título, Reconhecimento Sem Ética, e já começa o texto. Então eu coloquei como nome dessa aula, né, a primeira parte do texto original, né, a introdução entre parênteses, né, só que ela é um pouco mais do que uma introdução, porque já é o desenvolvimento do texto aqui, do reconhecimento mesmo, sem ética que ela tenta expressar. Que é justamente isso, né? Esse é o nome do capítulo já. De algum tempo para cá, as forças da política progressista dividiram-se em dois campos. Né? Progressista, ela está falando dessas políticas aí de direita, de extrema direita, de ultradireita, de meia direita, de centro, que é tudo a mesma bosta, né? Um pior do que o outro, é só isso, né? E não tem menos um bom, né? Só menos pior, né? Só isso, né? No caso da direita, que são essas pessoas que se dizem que tem um progresso, mas um progresso a que custo? Não, um progresso ao custo da morte, do sofrimento, da fome, da multiplicação da miséria. Né? De um lado, encontram-se os proponentes da redistribuição, né? Apoiando-se em antigas tradições de organizações igualitárias, trabalhistas e socialistas, atores políticos alinhados a essa orientação buscam uma alocação mais justa de recursos e de bens. E do outro lado estão os proponentes do reconhecimento das diferenças humanas, né? Apoiando-se em novas visões de uma sociedade amigável às diferenças. Eles procuram um mundo em que a assimilação das normas da maioria ou da cultura dominante não é mais o preço do respeito igualitário, né? Então você vai dizer que não é. Então não faz a diferença, né, do que você tem. Então você respeita, mas continua sendo desigual, né? Ou seja, só na praia, só na teoria, só na falação, né? De fato não respeita nada, porque enquanto isso está morrendo de fome, passando necessidade, sendo obrigado a se vender, muitas vezes, ou até entrar na criminalidade. E a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, né? As desigualdades sociais, né? Olha, filho, um iPad para você. Ó, filho, você vai pedir, né? E aí você vê a diferença aqui acontecendo, né? Porque, né? O que essas crianças fizeram, né? Que sorte daquela, mas não tem culpa, mas é que por isso. Será que vai se tornar uma pessoa justa? Que teve essa vantagem para ajudar a humanidade? E o que essa pode fazer?
Talvez possa, mas qual é a chance disso acontecer? Da onde é que vai vir mais fácil a surgir? Uma forma de comércio ilegal, como o tráfico? Criminalidade por desespero, por estar passando fome? É fácil chamar uma pessoa morrendo de fome de vagabundo porque não tem o que comer, porque não tem emprego para trabalhar, ou quando vai trabalhar recebe tão pouco que mal dá para sobreviver. Um país que fez tudo para fechar isso, tornar isso uma situação em que não dá para fugir. Membros do primeiro campo esperam redistribuir a riqueza dos ricos para os pobres, do norte para o sul, dos proprietários para os trabalhadores. A referência do norte para o sul é dos Estados Unidos. O norte, né? A União contra os confederados, o sul escravocrata, a União industrializada, né? Queriam as pessoas livres para trabalhar e gerar recursos para poder gastar com as indústrias que eles mesmos tinham. Né? Nos dois sentidos, né? Sendo o norte, nesse sentido, né? Tinha mais recursos. Né? Por isso que perderam o sul, então. Só que o que acontece é que só mudou. Ela está dizendo que nem os republicanos e nem os democratas, está certo. Os republicanos seriam o sul, né? Que é as bandeiras dos confederados, que é vermelha, né? Como o X azul cheio de estrelinhas. Né? E a bandeira dos Estados Unidos atual é a bandeira da União. Por isso que é Estados Unidos. Né? Os do sul são os Yankees. Né? Então, e do norte para o sul também se refere à ideia do norte do mundo, América do Norte, Estados Unidos incluído, a Europa em relação à África, na Europa, e a América do Sul, Estados Unidos. Então, e algumas vezes há uma relação, né, de troca entre elas, mas a grande predominância é justamente essa direta. Membros do segundo, ao contrário do reconhecimento, buscam o reconhecimento das distintas perspectivas das minorias étnicas, raciais e sexuais, bem como diferenças de gênero, mas não resolvem nada na relação dos recursos. A orientação redistributiva tem uma linhagem filosófica distinta, já que as investigações redistributivas igualitárias forneceram o caso paradigmático, que é modelo, para a maior parte da teorização, que é explicar como funciona, sobre justiça social nos últimos 150 anos e criaram isso. Eles criaram essa justificativa, criaram esses paradigmas. E isso tudo é falso. E só quando alguém se aproveita entrando nesse esquema é que ela vai querer defender isso. A orientação do reconhecimento recentemente atraiu o interesse dos filósofos políticos e entre eles, tem buscado desenvolver um novo paradigma, um modelo normativo de regras que coloca o reconhecimento em seu centro, né? O centro de um reconhecimento que se torna falação, enquanto não resolve nada. Nenhum vai funcionar sem o outro, nunca. Para funcionar, eles não podem estar assim, cruzados, eles não podem estar em posições opostas, mas alinhados como duas pernas de uma pessoa caminhando, de um gigante. O gigante vai longe se ele estiver caminhando com as duas pernas. Uma perna se chama reconhecimento, a outra se chama redistribuição de recursos, porque já está distribuído errado, então precisa redistribuir. Como a gente vê, por exemplo, aqui, 3 homens e 3 mulheres, olha os caminhos dos homens. Nossa, muito mais longo, porque está na raia de fora, aqui da pista olímpica. O das mulheres está na de dentro, menor. Só que olha os obstáculos delas. Tem que lavar a roupa, passar a roupa, pendurar, cozinhar, passar a roupa, pendurar de volta. Não é mais trabalhoso? Porque, não estou dizendo que todo mundo é assim, mas isso é um grande padrão do nosso tempo. Existem muitas vezes que é o contrário, ou poucas, né? Muitas em relação ao número grande, mas assim, são muito poucas em relação à humanidade toda. Em que os homens é que fazem esse trabalho, ou os dois se tratam como iguais e dividem as funções. Porque nisso aqui, desse jeito aqui, amor não tem. Amor não é esse aqui. Esse aqui é vampirismo, esse aqui é parasitismo. Isso aqui é totalmente errado. No presente, infelizmente, as relações entre os dois campos estão bastante tensas. É o campo do reconhecimento de diferenças entre as pessoas, em todos os aspectos, e de redistribuição de recursos.
Em muitos casos, a luta por reconhecimento estão dissociadas da luta por redistribuição. Dentro dos movimentos sociais como o feminismo, por exemplo, que é o caso da Nancy Fraser, né, o meu caso, o caso dela, falando aqui, são as palavras dela, tendências ativistas que encaram a redistribuição como um remédio para a dominação masculina estão cada vez mais dissociadas das tendências que olham para o reconhecimento da diferença de gênero, né, para justificar uma predominância do gênero masculino sobre o feminino, de forma que tem mais recursos e mais poder, então. E o mesmo parece ser verdade na esfera intelectual, na academia, para continuar com o feminismo, acadêmicas e acadêmicos que entendem gênero como uma relação social mantêm uma difícil coexistência com aquelas e aqueles que o constroem como uma identidade ou um código cultural. Mas então quer dizer que a gente vai fazer um reconhecimento, mas não vai pensar na redistribuição? Não vai ter direito de ir nos mesmos lugares? Porque já pensou que as regras que temos são os homens que fizeram, mas fizeram para quê? Com qual finalidade? Você conhece a história do Brasil? Você sabe como foi moldado esse país? Sabe que muito do que se diz por aí se comemora até como o 7 de setembro mesmo é uma mentira? Aquilo foi criado por Dom Pedro I. Nem foi a data, foi José Bonifácio que fez isso, em 9 de janeiro. Foi uma mentira. Isso é puro ufanismo. Ufanismo é quando você idolatra um país acima de tudo. E você, ao fazer isso, ao pensar desse jeito, você está justamente fazendo o que ela está dizendo para não fazer. Você faz isso porque você não tem algo para se apegar, que é o bem. O bem acima de tudo, o amor, a paz, o equilíbrio. Então você se vende totalmente para um símbolo, para dizer que pertence a alguma coisa. Pobre, coitado, miserável que faz isso. Alguns, infelizmente, não tem mais jeito. Mas não é a única pessoa no mundo. Existem muitos que têm, sim. Olha aí, uma situação que ilustra muito bem o que acontece. Onde você vê o homem indo trabalhar, a mulher também vai trabalhar. Então ela está sendo reconhecida, tem direito também, mas as condições dadas a ela para chegar até lá. É exatamente isso. Essa situação exemplifica um fenômeno mais amplo. A difundida separação entre política cultural e a política social, a política da diferença e a política da igualdade, em alguns casos, além disso, a dissociação tornou-se uma polarização. Alguns proponentes da redistribuição entendem as reivindicações como reconhecimento das diferenças, como uma falsa consciência, um obstáculo ao alcance da justiça social. E aí você vê isso aqui acontecendo. Uma padronização do ser humano, que é feito para ser um tipo de situação igual para todos, mas controlado. É igual desde que você pertence a esse grupo aqui. E aqui a gente vê escalas onde tudo é controlado, o número de pessoas. A idade deles é separada por gênero. Eles são colocados em linhas de produção que parecem não ter fim. Nessa cena tirada de um filme, um dos maiores filmes produzidos, das maiores obras da cultura mundial, da música mundial, que é do grande Pink Floyd, do gênio Roger Waters. Né? Isso não se trata nada mais nada menos do que The Wall, o muro. E é justamente isso, combate ao fascismo, e isso é fascismo. Inversamente, alguns proponentes do reconhecimento rejeitam as políticas redistributivas como fazem parte de um materialismo fora da moda que não consegue articular nem desafiar as principais experiências de injustiça. Nesses casos, realmente estamos diante de uma escolha: redistribuição ou reconhecimento, política de classe ou de identidade.
multiculturalismo ou igualdade social. Então você não pode uma nem outra ao mesmo tempo. Você tem que sempre andar por duas porque você só tem duas outras opções e não tem uma terceira. Então não pode. Então a dialética hegeliana que mudou o mundo a partir do iluminismo, que estava errado e Kant provou isso, mostrou então a partir de Hegel, do materialismo histórico, da história, do historicismo, mostrando então que elas são erradas e são falsas antíteses porque não levam a nada. É muito fácil encurralar as pessoas usando esses dilemas simples e bobos e manipulados para fazer as pessoas escolherem isso ou aquilo. É isso que os fascistas fazem. Se você escuta um discurso assim, pode ter certeza que é um discurso que vai eliminar uma parte da população, que vai colocar alguém acima do outro, e esse alguém prejudicado pode ser você, ou quem você mais se importa, ou mais ama se é que ama. Né? Porque muitos às vezes nem amam. Que a gente vê isso, olha o mundo, a situação que está. Não deu certo. Não deu certo, precisa parar com isso imediatamente. E essas são falsas antíteses, como já argumentei em outro texto, que é o texto do ano passado, que é a única filósofa que permaneceu em 2024, do vestibular de 2023 para 2024, para este de agora, desse ano para o ano que vem, que é a Nancy Fraser, né, que é da redistribuição ao reconhecimento, dilemas da justiça numa era pós-socialista, onde já não havia mais aquele equilíbrio acontecendo no mundo, e assim essa criação de uma padronização do padrão no ser humano que deixa de ser um ser humano para ser um rosto sem face. Faces que até podem ser diferentes umas das outras, mas não tem expressão, não tem sentimento. Eles estão guardados dentro deles. Eles estão sendo assassinados e oprimidos e a vida passa. E quanto mais passa, mais isso se enraiza. Mais o medo se enraiza. É onde que isso vai estourar? Vai estourar quando você vê esses ricos escondendo, usando o seu dinheiro para esconder os seus crimes. Os crimes dos ricos são muito piores que os dos pobres. Fora o que eles têm do que têm, justamente porque exploram as pessoas que não têm o que comer. Justiça hoje requer tanto redistribuição quanto reconhecimento, e nenhum deles sozinho é suficiente. Precisa dos dois funcionando sempre juntos. A partir do momento em que se adota essa tese, entretanto, a questão de como combiná-los torna-se urgente para ontem. Vamos. Se possa, sustento que esses aspectos emancipatórios das duas problemáticas precisam ser integrados em um modelo abrangente e singular. A tarefa, em parte, é elaborar um conceito amplo de justiça que consiga acomodar tanto as reivindicações defensáveis de igualdade social quanto as reivindicações defensáveis de reconhecimento pelas diferenças, que é justamente a única chance que tem de fazer com que as pessoas, unindo as duas coisas, o reconhecimento de toda a diversidade de gênero, sexual, racial, cultural, étnica, religiosa, em todos os sentidos, então, seja aliada à redistribuição de recursos iguais desde hoje, desde o começo. Já. É isso que teriam que se empenhar. Mas como diz Giordano Bruno, é muita inocência pedir para mudar o poder para aquele que tem o poder nas mãos. Porque ele vai ter que tirar dele, ele não vai querer. Ele vai te enganar. E isso diz a Nancy Fraser no início do seu texto. Então, amigos, filosofia é aquilo que se baseia na dúvida e não na doutrinação. Porque se basear na doutrinação, filosofia não é. A filosofia ela deve partir de uma análise, uma tentativa de tentar entender e a partir daí buscar uma alternativa para solucionar os problemas, para melhorar o mundo ao seu redor. Não para justificar ações, dizer que tem que ser assim para uma autoajuda que visa você, tudo bem que você quer ajudar, mas se você colocar os filósofos como uma cadeia de uma escadinha que levem a crença em alguma coisa, como por exemplo na realidade, que foi uma suposição criada por Aristóteles e não por Platão e antes dele, isso não é de forma alguma filosofia. Na prática, não funciona. Amigos,
Eu espero tê-los ajudado. Agradeço a todos a audiência. E que vocês que quiserem se inscrever no nosso canal, fiquem à vontade para fazer parte do nosso grupo, ter todas as coisas que nós podemos ajudar em primeira mão, são notificados disso no primeiro momento que puderem. Agradeço a todos vocês que participam do nosso canal e que nos apoiam o nosso trabalho, né, que podem fazer sempre seus comentários. Agradeço a todos os comentários, elogios que vocês fazem, né, de coração. Realmente é muito legal e que vocês também aproveitem para fazer seus comentários e perguntar as suas dúvidas. Eu responderei o quanto antes puder, para que vocês se sintam supridos delas. Peguem o texto para vocês de presente, que é um só para toda a Nancy Freire, só esse aqui basta, tá bom? Não precisa disso, se você já tem, não precisa pegar. Que é o mesmo lá do edital, exatamente o mesmo que está lá. Nada que está colocado aqui é de outro ano, é adaptado, não. É exatamente igual, tá bom? Então é isso, amigos. Espero tê-los ajudado a todos e que vocês possam, então, né, contribuir, que eu possa contribuir para vocês, se eu puder, para o seu sucesso no futuro e sua aprovação, então, na UFPR. E também para que você possa aprender alguma coisa e, quem sabe, melhorar um pouco a sua compreensão do mundo. Então, por hora, eu me despeço e até a próxima videoaula. Tchau para todos. Até mais, gente.